teve pessoas que viram isso e pensei, isso aqui, eu tô esperando um crash muito maior, eu acho que você também, Sim, né? Um evento igual o 1929. sim. E você já levou um golpe muito grande assim? Ou... Uma vez, a primeira vez que eu levei um golpe foi nesse mercado. Eu levei uma. A gente negociava muito, muito Bitcoin. E aí, a primeira vez, eu recebi uma TED de manhã de 660 mil. E aí, eu aprendi uma coisa que os golpistas, eles têm pressa. Porque a gente negociava com as mesmos players. Assim, nesse mercado, uma hora eu era comprador, outra hora eu era vendedor. A gente também mandava câmbio para os Estados Unidos para comprar lá fora. Então, quem tinha o melhor dólar tinha o melhor preço. Uma hora eu vendia para as grandes corretoras aqui do Brasil, que vocês conhecem, outra hora eu comprava delas. Quem tinha o melhor preço levava. E eu tinha meus clientes fixos. E eles eram assim, era um negócio que consistia em começava às 10 da manhã, fazia às vezes 2 câmbios no dia, lá mandava um pouco de Bitcoin ali perto do meio-dia, e no segundo câmbio mandava Bitcoins ali pelas 4, 5 da tarde, fechava a operação, liquidava tudo em D0, mas tinha não era assim, comprava e já recebia 30 minutos depois. Sim. Mas aí essa pessoa mandou essa TED de 660 mil e ela queria o Bitcoin, já caiu a TED, bateu e tal, com uma pressa assim. Aí eu falei pra minha sócia na época, entrega aí, você já bateu a TED, entrega os Bitcoins pra ela, né? Nossa. Aí a gente entregou os Bitcoins. Aí quando é de tarde, a nossa conta do banco foi bloqueada. Hum. A gente digitou a senha lá e não era, era uma coisa que a gente fazia todo dia. Aí a gente descobriu que tinha estornado a TED. Nossa. E aí a gente descobriu depois que se tornou a TED de 660 mil. E a gente descobriu depois que existem quadrilhas nos bancos, porque para se tornar uma TED, você não consegue se tornar uma TED tão fácil. Vai pela superintendência lá e tal. E aí eles se tornaram nossa TED e a gente levou esse golpe, né? E o mercado inteiro, outras partes do mercado também levaram esse golpe. E, E não e, tem nem com quem falar. e você conseguiu Tá lá, recuperar não, tá lá esse até hoje. valor? Não. Eu consegui ir atrás da pessoa depois e recuperar uma parte. Ah, que bom. Caramba. Mas foi bem. Só que aí no primeiro momento, o que eu fiz? Eu tinha quebrado naquela época. Eu consegui recuperar depois de uns dias, assim, um mês e tal. De uma forma não muito. Amigável. A gente recuperou de uma forma não muito. é, juridicamente. A gente conversou e conseguiu recuperar. Um argumento muito convincente, Um Exatamente. argumento bem Uma, libertário. uma proposta recusável. A gente fez uma proposta recusável. Não, devolvi. Mas não, mas a gente conseguiu. Mas de forma amigável, sem cortar o dedo de ninguém. Mas aí. Mas no primeiro momento a gente tinha quebrado. E aí, como é que eu fiz pra recuperar? Eu peguei todo o meu patrimônio e botei na operação. Vendi tudo que eu tinha de ações e tudo, porque na época eu tava. Foi bem no começo que eu era P2P. Por isso que às vezes o pessoal me pergunta na internet: eu quero virar P2P. Eu falei, cara, não faz isso, deixa só. Deixa pros profissionais, você não sabe o risco que você tá tomando. Aí eu peguei todo o meu patrimônio e botei. E aí teve um cliente que eu fiquei devendo 2 Bitcoins. Aí eu encerrei a operação, mandei pra todo mundo, falei pra ele, olha, eu levei um golpe. Eu preciso que você me empreste. Eu não vou. Eu mandei os, tipo, 98 bitcoins dele, ficou faltando 2. Eu preciso que você me empreste 2 bitcoins. Pode cobrar os juros e tal, e eu. Eu vou te Que pagar. dívida e assim, né? Você negocia, né? Sim. Aí ele, não, tudo bem. Mas só se o Bitcoin subir, você me paga a quantia de 2 bitcoins, o valor real. E se cair, você tá me devendo, sei lá, 50 mil. E aí eu fiquei devendo ainda 150 mil no Banco do Brasil. É, Te aí deu eu. uma put de graça pra ele. É. Ele tava redeado nos dois lados. Aí. E aí, assim, nossa taxa era de 1,5. Aí eu baixei a taxa pra 1. E aí, em uma semana, eu recuperei essa grana. Por causa do volume. Meu volume aumentou muito. Porque o pessoal viu que você ainda cumpriu, né? Exatamente. Aí o pessoal falou, putz, aí a sua, tipo. Eu falei pra ele, eu fui honesto com o cliente, ó, eu levei a TED aqui e tal. E ele conhecia a pessoa que tinha me tomado. Porque essa pessoa, a TED, é, essa pessoa tomou o golpe e aí a TED se tornou por ela, entendeu? Eu não sei como é que. É como se fosse um blockchain, assim. Ela levou o estorno de uma outra TED que ela recebeu e aí se tornou meu e E aí é uma aí a cascata. dela não foi. Aí como eu tinha saldo na conta, o banco pegou meu saldo. Mas aí foi assim. Aí uma semana eu recuperei. E aí depois, uma outra semana depois, eu mandei a TED lá pro Banco do Brasil, 155 mil, tal, 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 tal. Aí meia hora depois eles me ligaram pra encerrar a conta. Pagando Caraca. cheque especial e tudo. Aí comecei É. de novo.
Aí comecei de novo. Só que aí meu volume já tava muito mais alto. E você continuou no P2P. Comecei mais 1 ano e pouco ali. Como começou mais assim, tomar mais cuidado e tal, né? Comecei. Aí eu comecei a entender muito do sistema financeiro depois disso. Eu entendi por que serve um compliance rígido, um contrato rígido, garantias, toda essa burocracia, às vezes. Colateral. Toda essa burocracia que a gente tem hoje é tudo. Cada linha de um contrato bancário é uma cicatriz de algum fumo que o banco tomou. É justificável. E aí tirei algumas lições importantes disso, né, desse mercado. Você continuou por mais quanto tempo ali? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio e tal, foi fazendo patrimônio, investindo também em Bitcoin, nessa época aí? Uhum. Cresceu muito o meu volume depois disso. Meu volume não era tão grande na época ainda. Aí depois disso cresceu bastante. Aí em dezembro de 2019 eu tinha 10,55% do market share. Caramba, bastante coisa, né? Só que a minha estrutura era eu, mais uma pessoa e mais um ajudante. Era uma sala. Enxuta. Era uma sala menor do que essa Você aqui. conseguiu sair bem, tranquilo. Eu consegui sair com algum dinheiro ainda. Que bom, que bom. Sabe uma coisa interessante? Vamos escutar um pouco mais essa história depois. Mas eu escuto muito essa história de que você vai para um país, aí você encontra com alguém num café para trocar um Bitcoin. Eu falo, meu, quem que é o maluco que vai num país do outro marcar para trocar Bitcoin num café? Qual a chance do cara que marcar com ele lá não ser um ladrão? Uhum. Qual a chance? Por isso que eu sou reservado antes dessa era já paranoico. E eu sou hoje mais ainda. Não, tudo bem que seja num país, sei lá, Suíça, não sei. Mas, meu, imagina alguém marcar com você no café aqui no Brasil, você vai levar uma senha do Bitcoin, vai fazer um Pix. A chance de ser um golpista é absurda, né? Absurda. Uhum. Então, e aí tem um canal muito legal americano, que o cara, ele era bem a favor do Bitcoin, assim, né? A gente sempre começa, né? No começo a gente é entusiasta. E ele chama George Gammon. E aí, Rebel Capital. E aí ele foi pra Argentina pra testar. Testar ouro, testar Bitcoin, testar... tudo. Ele foi lá pra ver o que aceitava. Ali na época que o Milei tava pra ganhar, ali no meio do caminho. E ele falou, cara, Bitcoin não tem nenhuma chance. Você não consegue marcar no café, você não consegue negociar, você não consegue fazer nada, né? Então, eu achei muito interessante aquilo. E essa coisa de marcar no café também é o tal do P2P? Eu nunca fiz isso não. Depois de um tempo era assim, era quer, não quer. Sim, faz o Pix primeiro, Aí, né? Ou transfere primeiro. O que eu comecei a fazer? Era bem comum isso. O que eu comecei a fazer pra marcar minha reputação? Eu fiz um endereço Vanity de Bitcoin, que é um endereço que tem um nome. Então, meu endereço começava com 1OM, que era o nome da minha empresa, OTC. Começava 1OM OTC. E aí o resto do hash do endereço de Bitcoin. E aí eu fazia todas as transações por aquele endereço. E aí chegou um tempo que já tinha, sei lá, mais de 100 mil Bitcoin negociado naquele O endereço. pessoal confiava bem. Aí o pessoal, eu mandava só o hash, ver quantos Bitcoins eu negociei aí e pergunta pro mercado. Vê se eu... Reputação, E o que aconteceu para você hoje ser meio que um detrator do Bitcoin? O que acontece? Vamos Uma boa palavra, né? Eu acho que é a palavra certa. Eu não deixo de ser um pouco assim também, né? Aham. Porque na hora que aperta, eu digo a minha opinião real, né? Uhum. Eu fui muito evento de Bitcoin, eu conto sempre, né? No começo os caras me chamavam. Aí, tinha uns 1000 caras lá, né? Aí Eu já fui numa palestra disso aí eu com o 1.500 microfone. pessoas lá. Aí quem aí tem Bitcoin? Todo mundo. Quem aí usou Bitcoin nos últimos 2 anos? Ninguém levantou a mão. Uhum. E tinha usado. Eu assim, Roxo, eu ainda sou considerado por alguns o cypherpunk, né? Eu e mais alguns amigos, né? Traduzimos diversos artigos aí do Nick Szabo, do Ralph Fiennes, tem um site chamado cypherpunks.com.br. Hoje é mantido por outras pessoas. Eu participava de eventos, eu tinha meia de Bitcoin. Então, assim, eu realmente era uma coisa que eu acreditava. Entusiasta também. Eu era muito entusiasta. Eu trabalhava com isso, vivia isso. Eu acho que o Bitcoin, o que começou a mudar pra mim foi em março de 2020. Em março de 2020, o Bitcoin caiu 50% em um dia, numa crise mundial. Antes disso, eu tinha uma página no Facebook chamada Todo Dia, um lembrete da grande crise mundial que está por vir. Porque eu e alguns amigos vimos alguns indicadores econômicos e a gente achou, tá vindo uma crise por aí. Inclusive a inversão da curva de juros em 2019.
início de 2019. Falar, daqui a uns 18 meses vai ter uma crise. É. Qual a melhor maneira da gente Que nem eu e o Richard também, né? Eu e o Richard a gente falava muito a inversão da curva e tal. acompanhar você, o Urs também. Era uma narrativa semelhante. Aí eu, qual a melhor maneira de avisar as pessoas disso? Porque eu tenho certeza disso. Aí foi uma página de memes, eu fiz uma página de memes. Aí nessa página de memes eu falava, compre ouro e Bitcoin, que é o que vai salvar e tal. Aí chegou 2020, no crash ali, né? Caiu 50% o Bitcoin em um dia. Aí pensei, pô, não é um ativo anticrise. Começou aí. Depois, o que aconteceu? Depois do Taleb, né? A gente O pode ouro entrar. perdeu um pouquinho também, né? Mas normal, né? Mas sei Caiu um lá, pouquinho, mas... 5%, tá? Isso. Mas é uma coisa normal, tudo cai, né? Agora 50% é teu patrimônio cair 50% no momento Meu que você Deus. precisa. E aí o que aconteceu? Teve uma onda de liquidações. Essa onda de liquidações pegava a garantia do pessoal que tava long e vendia, e o preço caía mais. E aí depois gerava mais liquidações. Eu tô reforçado. E aí o preço ficou. Não tinha circuit breaker, e o preço ficou. E aí o Arthur lá da BitMEX se juntou com alguns outros CEOs de algumas exchanges, a Binance também, e eles fizeram um circuit breaker no Bitcoin. Eles interromperam as negociações dos futuros. Aí eu pensei, pô, além de ter caído, os caras manipulam o mercado. E pô, o Bitcoin era... Cadê o negócio que é 24/7? Era um dos atributos, né? Aí, pô, os caras manipularam o mercado, porque em 3 mil e poucos dólares ali, que foi o que atingiu, a BitMEX estava quebrada. Ela era uma pirâmide, ela estaria quebrada naquele patamar de preço. Como se não bastasse, a Tether imprimiu um monte de dinheiro, que eu não sabia se tinha lastro ou não. A história da Tetra é esquisita, enrolada até não- hoje, né? não sei, mas injetou lá e o Bitcoin depois... o preço parou, o circuit breaker parou, e aí teve a injeção de liquidez, o bailout. Que é justamente... Bailout até no Bitcoin, né? Que é justamente... Aí eu pensei assim, teve pessoas que viram isso e pensei, isso aqui... eu tô esperando um crash muito maior, eu acho que você também. Sim. Né? Um evento igual o 1929. Sim. Vocês acham que vai acontecer um evento desse? É uma questão de tempo, eu acho. Na E- nossa geração. Sim. Aí eu pensei, pô, eu não vou botar meu patrimônio em bitcoins. Se tiver um crash severo, vai ser muito mais agressivo essa queda. Exatamente. E você lê os livros e assim, 95% da narrativa são os atributos futuros. Quando ele atingir a maximização, quando isso, porque tem tantas vantagens, tem tantas utilidades, mas não tem uma discussão sobre o básico do básico do básico da essência, que é tudo aquilo que não tem valor intrínseco é altamente especulativo. Uhum. Tem jeito. Porque é da natureza intrínseca do capitalismo que aquilo que não tem valor intrínseco suba muito quando o juro cai e caia muito quando o juro sobe. É da natureza. E não é juro sobe pelo Banco Central. É o juro real da economia mesmo, não é o do Banco Central. É quando você tem a tal da crise de liquidez, né? Que é o que provavelmente o Avelino tá falando aqui, nós teremos no futuro. Pode ser no final desse ano, pode ser no começo do ano que vem. E assim, o Bitcoin não vai segurar. Não vai. Não vai porque ele tem... Se você pegar... A correlação não é, né, não é garantia... É só ver o que aconteceu no Japão agora. Exato. Mas tem afirmações de correlação não é garantia de causalidade. Mas, de qualquer maneira, se você pegar o ETF do Nasdaq, do QQQ, elevado 3 vezes, que é o 3QQQ, e comparar com o gráfico do Bitcoin, é altamente aderente. Eles Sim, são muito já vi. parecidos. Muito parecido? Então é de se esperar, quando a gente tem um crash, quando tiver um crash, o Bitcoin caia igual a 3 vezes o Nasdaq. Então, assim, uma queda de 60 do Nasdaq, que não é nada difícil, teria uma queda de mais de 90 no Bitcoin. As pessoas acham que, caiu 80 e 90 é a mesma coisa. Não é. É muito... Uma queda de 80% significa que o seu dinheiro vai de 100 para 20. Uma queda de 90% significa que o seu dinheiro vai de 100 para 10. Então, é metade. 100%. É metade. É como se o mercado caísse 80% e depois caísse mais 50%. Para que 80% vire 90% de queda. Então, é
é de se esperar que alguma coisa nesse sentido aconteça. Por mais que, eventualmente, num futuro, quando o Estado não existe mais e a utopia de não sei do que, o Bitcoin pode, quem sabe, ter a hipermaximização do não sei do que, o fato é que ele tem uma característica estatística intrínseca dele, que a gente pode dizer que são propriedades estatísticas naturais do Bitcoin, Fragilidade. que fragilizam, que fazem com que ele seja altamente especulativo e altamente volátil. Então, não tem como ele servir de garantia, nunca terá como ele servir de garantia. Se ele tivesse uma outro design, uma outra característica, quem sabe? Mas ele não será o colateral do mundo. Não. Também acredito. E Assino qual embaixo. seria o colateral do mundo que vocês acreditam? Eu acredito em. Eu acredito que. Não sei se o colateral do mundo, mas as coisas que eu acredito são as coisas que sempre deram certo: ações, imóveis e commodities. O ouro passa por isso. Eu, assim, sem querer dar muita pista pro inimigo, o inimigo é o maligno, não é outra coisa. Não é meu amigo, nosso amigo é cristão. Pensei que era por causa da... É o maligno. Por causa do... Como que é o nome? Você vai fazer o debate com o 38? Não, somos amigos. Mas parecia, né? Eu dei Você aula dá lá pra terça. ele, pô. Terça-feira eu dei aula lá pra comer a honra. De qualquer maneira, assim, eu acredito que é possível que seja criada uma moeda que essa sim tem a ver valor intrínseco, por exemplo. Que é só você pegar um pedaço do dinheiro e colocar lá dentro, né? Pode ser, por exemplo, um recibo de ouro, porque a estrutura da moeda, né, o token, tudo isso, de fato, Uhum. vai ser utilizado, é moderno, né? Você conhece mais que eu. Conta um pouquinho aí da estrutura de Blockchain? blockchain e tudo mais. Você acha que com algumas correções pode ser utilizado? Eu acho que, assim como eu gosto de ver esse mercado como assim, uma evolução do mercado de capitais, assim como a gente teve a Bolsa de Valores que proporcionou um ganho tecnológico e de produtividade, eu enxergo esse mercado um pouco até da mesma forma, só que a parte da tecnologia, né, de blockchain. Tanto que a B3, eu tenho informações que eles estão tokenizando tudo. Tem pessoas que já têm ações tokenizadas, vai receber dividendo ali tokenizado, vai usar como colateral, vai integrar com o Drex e tal. Vai ter, o nosso sistema bancário vai ser muito mais sólido porque você vai pegar garantias. Então, nesse ponto, eu acho legal. Só que a gente parece que tá num ponto igual ali a bolha.com, que tem 99,9999999% dos projetos são shitcoins. Então, isso eu acredito que alguns projetos têm algum valor, principalmente a parte do blockchain, mas não é esse valor todo que está aí. É uma tecnologia de banco de dados, né? Que ganha essa eficiência de representar ativos ali digitalmente. Então, eu acredito nesses Real World Assets, RWAs, né? Coisas lastreadas, ações, imóveis tokenizados, metais, commodities tokenizados, nisso eu acredito. Também. Nessa tecnologia. Eu também. Então, por exemplo, o ICO, né, que é uma espécie de IPO, só que é feito com... não é de cripto. Você pode pegar uma empresa tradicional, mas a maneira como você emite e tudo mais é usando blockchain. Então, por exemplo, ações da Apple, você poderia ter ações da Apple que fossem um recibo tokenizado. Então, você teria um recibo que é um token que equivale a uma ação da Apple e é como se fosse um ADR, um BDR. O que é o IVVB11, por exemplo? Ou o BDR da Apple, por exemplo? O que é feito? É bloqueado na Bolsa dos Estados Unidos uma ação da Apple e é emitido um recibo aqui. Isso. Então, o recibo aqui equivale a uma ação da Apple que está bloqueada lá nos Estados Unidos. Então, você já tem tokens que são recibos. Então, por exemplo, qual o melhor investimento do mundo? Segundo Nassim Taleb, no livro dele lá, o Scuffed, né? Consequências estatísticas das caudas gordas, seria um portfólio que maximizasse a entropia através do uso do teorema dos dois fundos separados. Basicamente é você fazer uma diversificação barbell
e você rebalancear esse portfólio bem diversificado, com características que maximizem o retorno a longo prazo, porque se beneficia do zigue-zague intrínseco do mercado. O mercado ele tem um grande pêndulo, né? Que é a taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, tudo aquilo que tem valor intrínseco, tem risco, tudo aquilo que tem um fluxo de caixa, tudo aquilo que é um ativo de valor, ele se desvaloriza naturalmente. Por quê? Porque a fórmula do valuation, ela embaixo ela tem os juros, né? Então, na hora que você diminui os juros, o valor do ativo aumenta naturalmente. Quando você aumenta os juros, o valor do ativo diminui. Então, a parte agressiva da sua carteira, que tem ativos de valor, ele vai subir quando o juro cair, vai cair quando o juro subir. A outra parte que você tem que ter tem que ser meio que o oposto disso, que são os ativos reservas de valor, que é aquilo que sobe quando o juro sobe e cai quando o juro cai. Então seria um CDI da vida, entre outras coisas, né? Mas basicamente seria aquilo que o Taleb chama de numeré, que são títulos de curtíssimo prazo, pós-fixados, com uma emissão ou de um governo, de uma grande empresa, que seja líquido, quer dizer, que não tem aqueles riscos tradicionais. Se você tem, então, uma carteira que tem esses dois extremos, coisas extremamente conservadoras que sobem quando o juro sobe, coisas extremamente agressivas que sobem quando o juro cai, então quando o juro cair, a tua carteira agressiva vai subir, a outra parte vai cair, você vai balanceando. Esse balanceamento, ele não só diminui a volatilidade da sua carteira, como ele gera naturalmente um alfa ali só do zigue-zague. Então, se você tivesse um portfólio barbell, por exemplo, num paraíso fiscal, tá certo? Então, você tem uma conta... Aqui, ó. Acho que é alguém que tá... se você tem uma conta num paraíso fiscal, por exemplo, e tem um portfólio barbell lá, e aí você emite um recibo que é um recibo tokenizável. E aí você pode ter um recibo tokenizável. O Xandão vai lá, cadê teu dinheiro? Não tem dinheiro, esquece. E o interessante do paraíso fiscal é que é o dinheiro aonde o cara do sistema também tem o dinheiro dele. Todo mundo tem. Todo mundo tem dinheiro lá. Então, assim, como eu tava falando com o Cogos outro dia, não tem muito que queima, não tem como o governo ir lá e bloquear dinheiro que tá em queima, porque o dinheiro do corrupto também tá em queima. É um território neutro. É um território neutro. Então, poderia ser uma alternativa. Por quê? Porque dentro daquele token, que tem aquelas 5 características, que é fácil de transferir, é fácil de verificar e não tem risco tecnológico e tal. Todas essas características são positivas, só que você tem valor intrínseco dentro. E aí você consegue, então, com isso, transformar aquilo num colateral, numa garantia, em qualquer coisa. Poderia virar. Desde que tivesse, nem que fosse um CDB global lá. Você pega, sei lá, as 20 moedas mais importantes, fizesse uma cesta e comprasse, sei lá, ou a dívida, ou sei lá, a dívida das empresas, se você não quiser se meter com o governo. O fato é que, em termos teóricos, o Bitcoin é muito interessante, tem a utopia de que ele vai salvar a gente dos governos e tal. Nós somos libertários, a gente quer se livrar do governo, mas de qualquer maneira tem problemas estruturais intrínsecos no Bitcoin que ele não é capaz de fazer esse papel. Né? Eu queria que fosse... Eu já acreditei nisso no passado, mas infelizmente... Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.